Bom dia, meu nome é Leandro César Borges, esse é o canal Medicinamente Falando e no vídeo de hoje eu quero abordar o assunto a respeito das vacinas, né? Até um assunto um pouco polêmico, mas atual e necessário. O que eu quero abordar é o que está acontecendo, por que há esse suposto e possível abandono das pessoas sobre a vacinação. O que está acontecendo, o que estaria por trás? Pois muito bem. Existe uma coisa, tem um pesquisador e divulgador científico também, Átila Marino, que trouxe um assunto sobre a questão psicológica, e ele fala sobre a chamada risco compensado. É quando as pessoas perdem o medo de um possível acontecimento. Tratando da questão da vacina, eu vou fazer um paralelo, vou traçar um paralelo para tentar explicar uma história análoga. Vamos imaginar, essa história vai servir para poder explicar a possível causa do abandono das vacinas. Por que tanta gente está abandonando a vacina? Pois muito bem, vamos imaginar uma comunidade. Nessa comunidade, os assaltos, a criminalidade é muito rara, muito baixa. Assalto às casas, moradia dos moradores é muito baixa. E há nessa comunidade um homem que resolveu vender grades de janelas para as pessoas se protegerem de furtos. E as pessoas dessa comunidade resolvem não comprar essas grades porque, apesar de possivelmente furtos acontecerem, é muito raro. O risco compensa em não se proteger, por ser muito baixo a chance de acontecer um furto. Até que passa alguns meses e de repente os furtos e roubo nessa comunidade começam a crescer. Pessoas começam a ter as casas invadidas e furtadas. Pois muito bem. Agora as pessoas desesperadamente, que antes não queriam comprar as grades, passam em massa comprar as grades para colocar em suas janelas para se sentirem protegidas. Pois muito bem. Paralela dessa história, podemos dizer que as grades as grades das janelas são as vacinas e os furtos são a doença. Quando eu usei essa história, por ser baixo o caso dos furtos, as pessoas achavam que valia a pena correr o risco de não protegerem suas casas. Assim, mais ou menos, o que está acontecendo na nossa sociedade atual. O que está havendo? É muito difícil hoje, você não vê casos de pessoas pegando poliomielite, varíola, você não vê mais esse surto. No passado, há uns 100, 200 anos atrás, a varíola foi um inferno na população mundial, até pouco tempo atrás. A varíola foi um flagelo na história da humanidade, há casos dela até de 3.000 anos. Até, por fim, nós conseguir descobrir a varíola e o ser humano descobrir a vacina, e nós nos libertarmos da maldição da varíola e várias outras doenças. Mas só que, por ter se tornado tão comum a vacinação, essas doenças foram quase que erradicadas. E as pessoas começaram a perder o medo. Já não vê, como eu falei, surtos desse tipo de doença. Igual paralelo à história, assim como as pessoas achou desnecessário não poder deixar suas casas porque era muito raro acontecer, assim também na sociedade. Por causa das pessoas não verem tantos casos mais, de pessoas contraindo varíola, cachumba, enfim, todas essas doenças aí, a questão, por exemplo, da poliomielite, enfim, várias doenças, as pessoas acharam desnecessário vacinar, perderam medo. É o que se chama de risco compensado. Por quê? Quando o risco ele é baixo, a pessoa se sente protegida, ela baixa a guarda e acha que o risco passa a ser compensado, passar esse risco, compensa passar o risco, porque é muito raro acontecer, é o chamado risco compensado, onde a pessoa acredita que vale a pena ficar desprotegida, correr o perigo. Então é o que tem acontecido na sociedade, as pessoas têm perdido o medo das vacinas, das doenças, passaram a acreditar que é desnecessária a vacinação, porque não se vê mais tanto caso, baixaram, portanto, a sua guarda e acharam que agora compensa correr esse risco. Então, isso é uma possível explicação do porquê as pessoas passaram a não procurar mais a vacinação, a deixar de lado o hábito da vacinação, abandonarem
né, essa questão da imunização. E aí é um problema, né, porque as doenças começam a voltar. Lembra da história que eu contei? Paralela à história que eu contei, que quando começou a ter os furtos e roubos na comunidade, as pessoas aí resolveram se proteger, é o que pode acontecer. Então, mas não espere isso acontecer. Não fique esperando que seu filho, que seu parente, que seu familiar tenha que contrair uma doença grave, né, que nem uma poliomielite, que pode colocar uma pessoa na cadeira de roda para sempre, né, porque resolveu achar que valia a pena correr risco. Então não espere correr risco. Vá até o posto de saúde, tome vacina, se imunize. Não fica esperando, né, acontecer o pior. Né? Não faça como a história das pessoas da comunidade. Essa é a história que eu queria trazer de hoje, a reflexão sobre uma explicação desse, entre aspas, abandono ou essa queda na imunização da população, porque a população tem deixado de lado essa vacinação. Uma das possíveis causas é essa questão psicológica, que as pessoas acharam que vale a pena correr risco porque acham que agora essas doenças, né, não apresentam mais perigo, que é uma falsa sensação de segurança. Meu nome é Leandro César Borges, mais uma vez, igual eu falo, sou estudante da Faculdade de Medicina da UFLA, Universidade Federal de Lavras. Esse é o canal Medicinamente Falando. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e sempre vai ter aqui no canal dicas, orientação, curiosidades sobre a questão da saúde, do mundo da medicina e do que nos aguarda no futuro também da medicina. O mais eu agradeço e é o que eu tenho a orientar. Não deixe de vacinar, não creia que o risco está compensado, né, por não haver tantos casos de doença. Então, oriento que vacinem, sim, senhores.